Olá pessoal, esse vídeo aqui é rapidinho, mas ele tem tudo para ser cobrado agora na sua prova de primeira fase do dia 20 de fevereiro. Então, se esse é o seu caso, não deixe hipótese nenhuma de assistir esse vídeo, que trata da ADI 5766 do STF, aquela que fala sobre a justiça gratuita no processo do trabalho. Então, vem comigo agora. Como você sabe, a reforma trabalhista trouxe inúmeros artigos, deformou a CLT e incluiu diversos artigos absurdos no seu texto. E aos poucos o STF vai se manifestando sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de cada um deles. A ADI 5766 do STF decidiu sobre alguns pontos da reforma trabalhista. Nessa decisão foi tratada o artigo 790b, caput parágrafo 4º da CLT, o 791A, parágrafo 4º da CLT e o artigo 844, parágrafo 2º da CLT. A gente vai falar sobre cada um deles agora. Vamos começar então pelo artigo 790b da CLT, que trata da responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais. Bom, essa decisão do STF, primeiro, o que o artigo 790b fala? Que é responsável pelo pagamento de honorários periciais a parte que for sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiário da justiça gratuita. E somente lá no parágrafo 4º diz que somente em caso do beneficiário da justiça gratuita não obtiver créditos suficientes para arcar com essa despesa, é que a responsável seria a União. Então, como era antes dessa decisão da ADI, de acordo com a CLT, o reclamante, beneficiário da justiça gratuita, perdia o pedido que era objeto da perícia, por exemplo, uma insalubridade, o juiz julgava improcedente, ele era responsável por pagar os honorários periciais, mesmo que ele fosse beneficiário da justiça gratuita. E somente se ele não obtivesse créditos nesse processo capazes de suportar essa despesa, é que a União seria responsável pelo pagamento dos honorários periciais. O que o STF entendeu? Que isso tudo é inconstitucional. Ele declarou a inconstitucionalidade do artigo 790b caput, que fala que o responsável é o beneficiário é o sucumbente, no objeto da pretensão da perícia, e independente dele ser o beneficiário da justiça gratuita, isso é inconstitucional. E também o parágrafo 4º, porque é uma consequência lógica, que somente em casos do beneficiário da justiça gratuita não tiver condições de arcar com essas custas, é que a União seria responsável. Então, a partir de agora, beneficiário da justiça gratuita não é responsável pelo pagamento de honorários periciais se ele for o sucumbente na pretensão objeto da perícia. Nesses casos, quem fica responsável é a União. Então, o beneficiário da justiça gratuita não paga honorários periciais. O segundo artigo apreciado nessa ADI 5766 é sobre os honorários de sucumbência, que de acordo com o artigo 791A da CLT, no seu parágrafo 4º, o beneficiário da justiça gratuita era responsável pelo pagamento dos honorários de sucumbência do advogado da parte contrária. Mesmo que ele fosse beneficiário da justiça gratuita, mesmo que ele fosse beneficiário da justiça gratuita. Somente se ele não obtivesse créditos no processo suficientes para arcar com esses custos, é que esse crédito ficava com a exigibilidade suspensa por 2 anos. E aí depois ele ficaria livre dessa obrigação. Porque se nesse tempo, nesses 2 anos, o advogado conseguisse comprovar que o reclamante ou o beneficiário da justiça gratuita mudou a sua situação econômica, vamos imaginar que ele herdou um patrimônio aí, que ele ganhou na loteria, aí sim, nesse prazo, ele poderia acionar e cobrar esses honorários de sucumbência. Então, antes da ADI, o beneficiário da justiça gratuita, se ele fosse sucumbente, ele pagava os honorários de sucumbência ao advogado da parte contrária. O STF entendeu que isso é inconstitucional e declarou expressamente a inconstitucionalidade do artigo 791A, parágrafo 4º da CLT. Agora, o que acontece? O beneficiário da justiça gratuita também não paga honorários de sucumbência.
E o último artigo analisado por essa ADI do STF é o artigo 844, parágrafo 2º da CLT, que estabelece que o reclamante, se deixar de comparecer à audiência, o processo é, de forma injustificada, o processo é arquivado e ele será condenado a pagar as custas processuais, no valor 2% sobre o valor da causa, ainda que beneficiário da justiça gratuita. O STF analisou esse dispositivo legal e julgou pela constitucionalidade, entendeu que é constitucional sim o artigo 844, parágrafo 2º, ou seja, o reclamante que deixar de comparecer à audiência de forma injustificada vai ter o processo arquivado e vai ser condenado a pagar custas sobre 2% do valor da causa, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Então, resumindo, artigo 790b, caput, parágrafo 4º, e artigo 791-A, parágrafo 4º, ou seja, os que tratam de honorários periciais e honorários de sucumbência, o STF julgou inconstitucionais. Beneficiário da justiça gratuita não paga honorários periciais e não paga honorários de sucumbência. Já em relação às custas processuais por ausência injustificada à audiência, o beneficiário da justiça gratuita é responsável pelo pagamento de custas, sim. Espero que você tenha entendido. Caso não tenha entendido, deixa aqui nos comentários. Qualquer outra dúvida que você tiver para provas sobre qualquer tema, a gente tem vídeo aqui no canal. É só você digitar na busca do YouTube Marina Marques Prof e o título da sua dúvida. Qual é a sua dúvida? Minha dúvida é em equiparação salarial. Minha dúvida é em audiências. É só digitar ali que vai aparecer o vídeo pontual só falando sobre esse tema para te ajudar a conquistar essa aprovação na primeira fase. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e eu espero contar com você nos nossos próximos vídeos, nos vídeos para a segunda fase. Eu torço aqui para a sua aprovação. Te espero no próximo vídeo. Até lá! Olá pessoal, passando aqui para explicar para vocês como funciona a nossa monitoria para a segunda fase da OAB. Não é simplesmente passar dicas de prova, corrigir peças e simulados. Não, é um estudo personalizado, porque cada aluno tem a sua dificuldade e a sua necessidade de preparação. Então, é claro, fazemos correções de peças, simulados, durante a aula com o aluno, porque é importante que o aluno tenha esse feedback no momento, ele veja ali como ele fez e como ele deveria ter feito. Mas como é um estudo personalizado, não se resume a isso. Temos estratégias de prova, como elaborar um rascunho que vai ajudar ao aluno a desenvolver a peça na hora da prova. Trabalhamos peças específicas porque, como eu falei, cada aluno tem a sua necessidade. Às vezes o aluno está com dificuldade em RO, a gente vai trabalhar só com RO na prova. Às vezes ele tem dificuldade em questões, a gente vai trabalhar questões nas nossas aulas. É um estudo personalizado. Se você tiver interesse, é só nos procurar pelo WhatsApp, pelo direct ou por e-mail.